mas a questão não ter medo de errar, de reclamar, de questionar. Todos somos iguais na sociedade. Está lá dentro na Constituição, embora a gente mesmo não acredite nisso. Então, por isso que eu falei para vocês, não é na sociedade necessariamente, na universidade, na rua, é primeiro dentro de cada um. Temos que acreditar nisso. E a partir daí a gente... Eu vou dar aqui a vocês 2 exemplos de crenças, pessoas jovens que acreditaram, que transformaram. Como o tema é juventude no século XX. Então vou falar algumas coisas, poucas aqui do século XX, que são comuns a vocês, mas apenas vou abordar sobre outra perspectiva, sobre um outro olhar. Porque tudo na vida pode ser visto de vários ângulos. Nenhum ângulo é exclusivo. Nenhum ângulo aborda toda a verdade, e a verdade inteira é impossível de ser abarcada, porque os nossos sentidos não são capazes de dominar tudo. Nós somos apenas parte do todo. Para começar, eu queria iniciar com um conceito de cultura. A partir da cultura que se cria identidades, ou as identidades surgem em função de culturas distintas, isso sem nenhum valor. Mas o que é cultura? Eu estudei muito cultura, Michel, tem algumas citações, sei lá, cultura isso, cultura aquilo, até que um dia, passeando no museu, eu encontrei uma forma que para mim ficava muito explícito o sentido de cultura que eu queria abordar. Eu vi esse quadro, é um quadro de Goya, esse quadro está no museu, um pintor espanhol. Esse quadro chama-se La Marra Desnuda, a Bela Nua. Eugênio Prado. Esse quadro tem uns 5 metros, uns 4 metros por 2, enorme. E logo ao lado dele tem esse outro quadro. Chama-se La Marra Vestida, a Bela Vestida. Volta aí. É a mesma mulher que ele pintou, nua, e em seguida vestida. Volta para o lugar. Isso é a natureza. É o que a natureza criou. Puramente criação da natureza. O seguinte é a intervenção do homem na natureza. Cultura é a intervenção do homem no que a natureza espontaneamente faz. No caso aqui, a cultura da moda do século XVIII. Esse treco é cultura. Nossa língua é cultura. Tudo que é criado pelo homem, que não brota espontaneamente da natureza. Então, todos os valores, todas as leis, todos os regulamentos, todos os comportamentos sociais, não os primitivos, mas onde haja sociedade, eles têm por baixo uma cultura, algo pensado por alguém ou por um grupo de pessoas que passa a interferir na vida de todos. E o que interfere é a cultura que se hegemoniza de alguma forma. Agora, existem várias formas de você absorver cultura. Umas brotam naturalmente, outras são absorvidas. E a grande questão é que, quando ela brota naturalmente, ela está mais harmonizada. Quando ela é absorvida, geralmente ela veio por algum interesse. Se é econômico, se é social, se é político, é um interesse. Aqui no século XX, em Pernambuco, e o tema é Pernambuco,
Pernambuco foi responsável pela produção de uma identidade cultural, que de certa forma teve um componente nosso, teve um componente importado, mas teve um componente. Nós já produzimos muita coisa de cultura. Esse estado é muito rico culturalmente, todos sabemos disso. Todos estamos acostumados a escutar esse discurso de que Pernambuco é muito rico culturalmente, e de fato é. Fala-se hoje até uma diversidade cultural. Vou terminar essa conversa falando dessa expressão diversidade cultural. Tamanho é a quantidade de coisas, de manifestações culturais que nós temos aqui. Mas uma das primeiras manifestações culturais que hegemonizou-se em Pernambuco iniciou-se no começo do século XX e reproduziu-se no país, no Brasil como um todo, de maneira que até hoje, de certa forma, quando alguém pergunta sobre Pernambuco, Nordeste, a imagem que vem é a imagem que foi divulgada para o Brasil a partir de meados do século XX por esse cidadão. Esse cidadão falou de Pernambuco, falou do Nordeste. Ele morava exatamente no centro do Nordeste, um lugarzinho que é fronteira com Pernambuco. Pernambuco tem uma curiosidade, porque ele faz fronteira com 5 estados do Nordeste. É o estado que mais tem fronteiras com estados do Nordeste. Ele faz fronteira com Alagoas, ele faz fronteira entre Pernambuco, Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba. Veja só, o Rio Grande do Norte só faz com Ceará e com Paraíba. O Maranhão só faz com um pedaço do Piauí. Você chega a fazer com a Bahia. A Bahia faz com Sergipe e Pernambuco. A Paraíba com um pouco do Ceará, um pouco ao norte com o Rio Grande do Norte e ao sul com Pernambuco. Pernambuco tem esse leque de comunicação. Então, isso contribuiu para a nossa diversidade cultural. Até porque essas fronteiras são pura abstração política. Não existe uma coisa demarcando. A formação do Estado brasileiro é uma coisa de cima para baixo. Diferentemente dos locais, como na Europa, onde surgiu o Estado, essa noção de Estado moderno, onde os Estados se dividem em função das características culturais e dos conflitos étnicos, sociais, políticos. Aqui não, foi um negócio, uma forma. Daqui para aqui é Pernambuco, daqui para aqui começou com as capitanias hereditárias, dividindo quase que verticalmente tudo, e nós somos meio fruto disso. Mas, na verdade, existe uma nação ali no centro, chamada Sertão, de onde esse cidadão vem, que pega Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Então esse cidadão foi responsável pela divulgação de uma identidade de nossa região. Não da identidade. Nós temos várias outras formas de manifestação, mas ele começou e usou as características na música, na forma de vestir-se da região de onde ele via. A identidade que ele divulgou foi essa identidade, a identidade da seca. Todo mundo, as músicas mais famosas de Luiz Gonzaga falam da seca. Eu me lembro que eu gostava muito de Luiz Gonzaga, eu sou sertanejo também, e depois, no final dos anos 80, criança ainda, no final dos anos 80, passado dos anos 90, quando eu comecei a ver as pessoas cantando forró aqui, aquele menino Jorge de Aldinho, aí depois tinha Petrúcio Sabuni, que falava uma coisa alegre, eu disse, esses caras estão falando de... não estão falando da seca mais não, porque a ideia era da seca. Essa ideia foi divulgada durante muito tempo, por favor. Essa imagem, para quem não sabe, é a imagem que predominou na ideia de Nordeste e Sertão, que todos nós crescemos com ela. Talvez os mais jovens já não tenham mais essa ideia, talvez seguramente não, mas até uns 20 anos atrás, você ia comprar um souvenir daqui de Pernambuco, do Nordeste, que você levava, era um vaqueiro, era uma coisa
parecida com isso. Isso é a imagem do céu.